Olá, investidores! Eu sou o Gerson Zanlorenzi, atualmente responsável pela mesa de ações e derivativos do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. E hoje papo para falar sobre alta de juros e o que impacta nos seus investimentos. Antes disso, clica aqui no canal, se inscreve, clica no sininho para entrar nessas nossas notificações, ficar sabendo de tudo que a gente tem para conversar com você sobre como construir a sua riqueza. Pessoal, como nós sabemos, na economia existe o que a gente chama de taxa de juros, né? O quanto que basicamente o mercado pratica quando você precisa tomar um crédito, né? Quando você basicamente está financiando a sua casa, quando você esquece de pagar o cartão de crédito, quando você está financiando o seu carro, ou seja, quanto você paga de juros. E de um outro lado, quando você quer investir, né, você quer comprar um título de renda fixa, comprar uma aplicação, quanto que esse banco, né, vai te pagar por isso. Então, sempre no mundo de crédito, né, tem os dois mundos que a gente chama os tomadores de crédito, aquela pessoa que pega o dinheiro e paga os juros por isso, e o doador, né, vamos dizer assim, que é a pessoa, né, que basicamente deixa, né, o aplicador que investe o dinheiro e recebe juros por isso. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente entender essa dinâmica. No Brasil, pessoal, existe uma taxa básica conhecida como taxa Selic. É a nossa taxa básica de juros, definido pelo nosso Banco Central lá no Comitê de Política Monetária, o Copom. Né? Ou seja, o Banco Central ele é o guardião, vamos dizer assim, de taxa de juros, ele fica administrando para onde vai a taxa de juros aqui no Brasil. E principalmente por uma única razão. Né? A taxa de juros tem a missão de controlar a inflação. Ou seja, quando a economia está muito aquecida e os preços das coisas estão subindo muito rapidamente, o Banco Central sobe um pouco os juros, que aí acalma um pouco essa economia e os preços baixam. Então, basicamente, ele fica, né, de olho nessa máquina, vamos dizer assim, e vai apertando os botões ali e vai calibrando essa equação. Mas como a gente aqui, investidor, tem que ficar de olho nisso. E por quê? Basicamente, pessoal, porque lembra que eu acabei de comentar sobre a inflação? Então, quando os juros estão subindo, quer dizer que as coisas estão ficando mais caras. Então, se você não se proteger nessa alta de juros também nos seus investimentos, você vai perder poder aquisitivo. Né? Ou seja, se você tiver comprado um título de renda fixa há 2 anos atrás, que pagava 3% ao ano, e naquela época era um ótimo investimento, atualmente um título de 3 anos vai te pagar, sei lá, 6, 7% ao ano. Tá vendo a diferença? Então, se você tivesse pego todo o seu dinheiro, colocado nesse título pré-fixado para receber 3% ao ano, agora esse mesmo título pagando 6%, você perdeu dinheiro, porque esses 3% que você está lá recebendo, com certeza a inflação subiu, por isso que os juros estão subindo também. Então é por isso que também no mundo de renda fixa, quando a gente fala de juros, a diversificação de investimentos é importante. Você ter vários títulos de renda fixa, pré-fixado, pós-fixado ou inflação, para você estar protegido desses movimentos. Porque, de novo, política monetária, como a gente chama, né, subir juros, cortar juros, é um movimento cíclico, ou seja, de anos em anos sempre acontece. O Banco Central corta juros, a economia aquece. O Banco Central sobe juros, a economia retrai. O Banco Central corta juros, a economia aquece. Então, esse é um ciclo monetário que a gente chama. Então, você sempre precisa estar atento a esses movimentos. Por exemplo, atualmente o Banco Central está no ciclo de aumento de juros. Selic lá de próximo de 2 para ir para próximo de final de 7, 8 esse final do ano. Então, é um ano de aumento de juros. Então, você está protegendo seus investimentos? Como? Naturalmente, em anos de aumento de juros, é melhor você estar posicionado em títulos pós-fixados, né? Ou seja, aqueles títulos que não está cravada a rentabilidade, 3% ao ano, 4% ao ano, e sim um percentual dessa taxa. Então, você está comprando um CDB, que ele vai te pagar 120% do CDI, que é essa taxa que eu acabei de comentar, que está atrelada à taxa Selic. Então, se a Selic subir, que é o que está acontecendo, o seu título acompanha, ele sobe junto à rentabilidade. Se você compra um pré-fixado, comprei um título que me paga 4%. Se a Selic subir, se o CDI subir, está travado o seu 4% ali que você comprou inicialmente. Então, nesses momentos de aumento de taxa de juros, é importante vocês terem títulos pós-fixados também no seu portfólio. E além disso, lembra por que os juros sobem? Porque a inflação está subindo. Então também ter títulos indexados à inflação. Quais são eles, Gerson? As NTN-Bs, por exemplo, Tesouro Direto. É o título, vamos dizer assim, mais seguro do Brasil, onde nosso próprio risco soberano, nosso governo garante
né, essa operação. Então, duas dicas importantes: títulos pós-fixados, que a rentabilidade é percentual do CDI e não um percentual cravado, e títulos de inflação. Então, pessoal, é muito importante vocês terem essa convicção que alta de juros ou redução de juros impactam muito os nossos investimentos, muito o nosso dia a dia, e que a economia, muitas das vezes, ela opera silenciosamente, né? Sem você perceber que as coisas estão acontecendo. Quando você percebe, naquele restaurante que você ia a sua vida toda, de um ano para o outro, ficou 2 vezes o preço, né? Você conseguia comprar, né? Você ia lá no restaurante e almoçava por R$50, e hoje você vai almoçar e custa R$100. O que aconteceu? Inflação. Então, basicamente, se seu dinheiro também não tiver rendido mais, você perdeu o poder aquisitivo. Então, fiquem muito atentos, né, a essa questão da inflação e de juros. A gente brinca, como eu falei, que eles são silenciosos, né? Todo dia o restaurante sobe R$3 o preço, a Coca-Cola fica mais cara, a gasolina sobe, e você não percebe. Se você tiver um título pré-fixado ou não tiver títulos de inflação na sua carteira, você vai estar deixando de proteger os seus investimentos. Então, de novo, atualmente o Brasil está subindo juros, então é importante vocês procurarem ativos que são atrelados à inflação e também são pós-fixados para ter dentro do seu portfólio. Gostaram do recado? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente bate um papo, e contem comigo para construir riqueza com vocês. Um abraço!